Agora na Banda B, Questões da Vida, com Elisa Peruso e a turma do rádio. Mariana Martins. Vivo pelo Facebook Banda B. Oi, pessoal. Olá. Já tem uma galerinha entrando aqui para acompanhar, porque o assunto de hoje é super interessante mesmo. Todos são, né? Todos são questões da vida que englobam. Alguém se identifica de uma certa forma com o que a gente fala aqui. Mas hoje vamos falar sobre constelações familiares, né? Muita gente acha que constelação tem a ver com as estrelas. Né? Esse é o primeiro movimento, a astrologia, a numerologia. Então, acho que para começar, vamos falar o que é. Tá bom. A constelação, resumir um pouco do que é. Tá, então vamos falar sobre o nome, né? Constelação familiar, que remete à nossa linguagem. A gente pensar sobre as estrelas, né? Esse nome, na verdade, ele foi uma tradução, porque, na verdade, em alemão, que a origem é alemã, né? Bert Hellinger, que criou as constelações, ele é alemão. Bert Hellinger, é o criador isso, do método. E ele queria falar sobre agrupamento. E a palavra agrupamento, traduzida para o inglês, porque tudo traduz para o inglês primeiro, né? Ficou constellations. E constellations, ele representa esse agrupamento. Se a gente for ver as estrelas, é o agrupamento, né? É o agrupamento das estrelas, o agrupamento dos planetas. Todos eles, dependendo do posicionamento, se muda o posicionamento, se acontece alguma coisa, muda tudo, né? Então, essa é, na verdade, a ideia da constelação familiar, a gente trabalhar os agrupamentos, olhar, não é nem trabalhar, né? Mas verificar, observar como nós estamos posicionados nos nossos agrupamentos, nos nossos sistemas, que ele chama de sistema, né? A Cornélia, né, que foi minha professora lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de constelação organizacional, que daí é para as empresas. Isso. Mas a gente estudou um pouquinho de constelação familiar também, porque não tem como fugir. Às vezes a tua questão profissional é uma questão familiar e você nem sabe. Quase sempre, né? Se mistura. E a Cornélia, ela gosta de chamar esse método de visualização sistêmica. Porque a partir do momento, a gente vai explicar como é aqui, a partir do momento que começa a constelar, que a gente chama, né? A gente constela a questão de uma pessoa. Então a pessoa tem uma questão, né? Tem uma questão que eu preciso resolver com a minha mãe, né? Então tem pessoas, voluntários geralmente, pessoas que participam como um elemento, né, dessa constelação e vão se posicionando. Sempre tem um condutor, né, alguém que conduz essa constelação. E ela gosta de chamar de visualização sistêmica, por quê? Porque a pessoa que está ali como cliente, com a sua questão, ela tem uma amplitude, ela visualiza aquela situação, ela vê coisas que ela não consegue enxergar no seu dia a dia, né? Então ali ela descobre, poxa, mas esse problema está acontecendo porque fulano não está me enxergando, ou porque eu não estou enxergando a pessoa, ou porque a posição com que as pessoas vão se colocando dentro dessa constelação, né? Esses voluntários, eles se tornam personagens ali, mas ninguém interpreta. Isso. Né? Então, é legal falar também sobre essa questão quântica, né? Que as pessoas que estão ali, elas sentem coisas e se movimentam. Isso. Né? Então, o movimento da constelação, ele se dá por uma percepção de sensação que a pessoa consegue sentir, né? Na hora que ela está representando. Tudo começa por uma representação. É bem importante a gente começar a explicar o passo a passo, né? A constelação, ela tem um propósito realmente esse mesmo da visualização. Eu tenho uma questão, vamos supor assim, que eu tenho uma questão de depressão, né? Muitas pessoas passam por isso. Então, eu tenho uma questão de depressão profunda, não consigo sair desse movimento. E já fiz terapia. Via de regra, quase todo mundo que vai para a constelação porque já fez de tudo. Sabe? A constelação fala, ai meu Deus do céu, não acho nada, então eu vou fazer constelação para entender. E a constelação, ela tem esse mérito, né, de ser chamada de terapia breve,
porque ela consegue rapidamente identificar a raiz da questão que a pessoa está trazendo. Então, ela pode vir com qualquer questão. Posso vir com questão financeira, posso vir com questão de depressão, posso ir com questão de falta de organização, posso ir com questão de relacionamento mesmo. Mas a gente vai conseguir identificar a causa da questão da pessoa, porque cada pessoa, através do posicionamento que ela se coloca, ela consegue manifestar o que ela está, para onde ela está olhando. Esse é esse o ponto da constelação familiar. Para onde eu olho é aonde eu consigo fazer as minhas dinâmicas, é onde eu consigo me relacionar. Para onde eu olho é que eu consigo visualizar as minhas ações, os meus sentimentos. E dentro disso, a gente consegue identificar se para onde ela olha é o olhar correto. E durante a constelação, que é bem interessante, por isso que, né, a Elisa se especializou, estuda isso, acho que nunca vai parar de estudar, né? E quem aplica os consteladores, eu já fui constelada e já constelei no meu curso, né? Eu não sou profissional, não sou coach, mas já tive algumas experiências. Então, quando você está no papel de cliente, você é feita toda uma entrevista, porque às vezes você acha que a tua questão é aquela. Meu problema hoje é falta de dinheiro. Isso. Sabe? Enquanto eu não tiver dinheiro, nada vai acontecer na minha vida. Nada vai ser resolvido. Nananana. Aí o coach, o constelador, vai fazendo uma entrevista para buscar, mas é isso, vai pontuando para aí começar a ação, né, toda da constelação, para descobrir assim, então nós vamos ver. E quem são os elementos dessa tua questão? Os elementos dessa minha questão é meu trabalho, eu quero colocar meu chefe nessa constelação, porque eu não me dou bem com ele, quero colocar quem mais que influencia? Meu marido que me cobra muito. E aí o coach vai selecionando, né, ali junto com o cliente, quem são os elementos importantes nesta constelação para ampliar a visão da pessoa sobre a situação. Né? E para ver como que essas pessoas estão se posicionando diante desse problema dela, né? Se elas estão sofrendo junto, se elas estão incomodadas, se elas não querem nem olhar mais para você porque você está tão problemática que ninguém quer nem te ajudar mais. Então é muito legal quando começa e as pessoas começam a sentir e se posicionar, porque você já vai vendo a situação, você fala, poxa, o meu marido não está nem olhando para mim mais por causa disso, fulano. É bem complexo de explicar, assim, falando, né? A pessoa está, nosso ouvinte, né? Ou quem está na internet, tentando imaginar, que seria interessante mostrar, né? Mas, basicamente, tentando explicar, é isso. Tem mais algum detalhe, Elisa? O detalhe principal é que o facilitador, né, o constelador, que a gente chama, ele facilita, por isso esse nome. Facilitador. Facilitador. Ele facilita a pessoa compreender até a própria questão, como você disse, através de uma ordem. É bem importante dizer isso, que o Bert Hellinger, ele montou, né, esse método, né, ele compilou esse método, não é um método criado por ele, assim, o Bert Hellinger teve um vislumbre, né, e criou. Não. Ele foi fazendo, né, muitas experiências. A constelação, ela nasceu de uma compilação de várias psicoterapias, então ela tem origem psicoterapêutica, por mais que os psicólogos não gostem que a gente fale isso, mas porque todo o facilitador, o constelador, ele tem que estudar muito para fazer o que faz, porque é um método que trabalha com a psique humana mesmo. A gente trabalha com as questões psicológicas da pessoa num nível tão profundo que a gente precisa ter uma amplidão de ferramentas para poder chegar onde ele chegou. Então, ele chegou numa filosofia, que tanto que ele é filósofo, né? O Bert Hellinger, ele é filósofo, ele foi estudar para trabalhar as ordens familiares. Ele, na verdade, ele fez isso observando também. Quando ele foi, né? Até tem a reportagem, quem quiser
buscar isso, né? Teve uma reportagem esses tempos atrás no Fantástico. No domingo, né? acho que foi o retrasado, né? Isso. Que foi uma reportagem sobre as constelações familiares no processo jurídico, né? Que os juízes têm utilizado para promover acordos, né? Para conseguir... Muitas vezes não tem separação, Desvendar, muitas vezes não isso. tem briga, então contribui muito, né? Então isso nasceu de uma observação do Bert Hellinger nas tribos dos Zulus, né? Depois eu explico um pouquinho mais. E ele era seminarista. Então, o método, depois eu quero explicar, que não tem nada a ver com espiritualismo, não é místico, por mais que as pessoas sintam coisas dentro da constelação, né? Porque o Bert Hellinger, além de ser seminarista, ele é filósofo, então ele tem todo um embasamento que sustenta a constelação. Não é ir lá, vou colocar tal fulano, vamos lá sentir, não. O facilitador, ele tem que ter um olhar muito apurado para poder contribuir para a direção certa, senão acaba até atrapalhando. Até porque, né, é legal você falar sobre o que acontece, sobre o processo, né, a física quântica, todo o movimento que gera isso, porque hoje em dia, às vezes um facilitador não tem pessoas para representar, é feito com papel. Tem constelação com cavalos. Tem constelação com cavalo, tem constelação com bonequinho. Com bonequinho. Tem constelação com adoçante, se a gente quiser. Exatamente. Com qualquer coisa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que se dá a movimentação, né? Quando é feito com pessoas ou mesmo com papel, com objeto, com bonequinho. Como que se dá esse posicionamento, né? Por que ela é uma ferramenta tão poderosa, né? Para ampliar a visão sobre uma questão da vida. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, o método, ele se originou das esculturas familiares de Virginia Satir. O Bert Hellinger, quando ele estava fazendo esse experimento, né, ele conheceu o método da Virginia Satir, que é a escultura familiar. Então, qual que era o método dela? Ela pegava pessoas que representavam a família, tio, tia, mãe, dependendo do tema, né? Ela, o tema, tinha uma ligação muito forte com a tia, ou tinha uma ligação muito forte com o pai que morreu. Então, ela colocava essas pessoas posicionadas, e as pessoas ficavam assim, somente como representante, mas sem sentir nada. Né? A ideia era essa. E a pessoa que estava indo fazer essa terapia com ela, dizia coisas para a tia que tinha vontade de dizer, dizia coisas que para a mãe que tinha vontade de dizer. É um método de colocar para fora aquilo que você sente, né? O que aconteceu nesse método? As pessoas que estavam representando, que estavam recebendo a informação. Eu sou a tia, por exemplo, da fulana que está vindo. E ela vinha falar para mim coisas, eu começava a sentir coisas que não eram minhas. Eu começava a sentir como a tia da fulana. E esse foi o boom do Bert Hellinger, que ele entendeu que as pessoas têm a capacidade de entrar em contato com sensações das pessoas que elas estão representando. Certo. Através dos estudos, né, do Rupert Sheldrake, que ele fala dos campos morfogenéticos. Ou seja, todas as pessoas têm um campo de informação, que esse campo de informação, ele tem, a gente consegue entrar em contato através do nosso lado sinestésico, do nosso lado lúdico, que todos nós temos. Por isso que todos nós, quando chegamos em algum lugar, sentimos coisas distintas. Cada lugar que você vai, você sente uma energia. Ou quando você está em contato com alguém Ou também, quando você está em né? contato com alguém. Basta você estar aberto. Sim, Se basta tá você aberto observar. E observar. Não precisa nem estar aberto, você sente, só que você não observa porque você está com a tua mente direcionada para outro lugar. Então, a nossa mente, quando a gente define ela, eu vou sentir. Você vai observar essa sensação que você tem em contato o tempo inteiro. Só que a gente está no piloto A automático. gente está no piloto e não percebe. A gente não percebe nem o que a gente está Isso. sentindo. A gente vai fazendo. Exatamente. Né? Então, por isso que eu sempre digo, né?
Não precisa ter medo de fazer constelação familiar. Conheço o método, né? Tem muitas pessoas que têm um dogma, uma religião que tem medo de fazer. Eu tinha, quando eu conhecia, eu falei, ai meu Deus, eu estou entrando num processo espiritualista. Não, Tem nada a ver. nada a ver. É um processo que você vai entrar em contato com o campo sistêmico, o campo de energia que todos nós temos, cada um tem o seu. Os seus, na verdade, né? Porque todos nós estamos conectados com vários campos, inclusive o campo da cidade, o campo do país. Todos nós somos influenciados por isso, nós não estamos separados de nada. Por isso a física quântica tem tudo a ver com a constelação familiar, porque a gente consegue conectar com isso. Sim. Né? Como nós somos influenciados por esse campo, por esse meio, e a gente tem essa conexão. Então, quando eu estou ali representando para você, por exemplo, eu vou sentir sim como a sua mãe, se eu estiver representando sua mãe, vou sentir sim como seu pai, e isso é muito puro, não tem como fugir disso. E as pessoas não acreditam, ai, não acredito nisso. Por isso que falar sobre constelação é complicado, tem que participar, tem que sentir, tem que ver, né? E eu acho legal essa explicação da física quântica, porque justamente para quem não acredita em nada, né? Ou assim, ai, mas ou precisa de uma explicação racional, científica. Sim. Isso explica o movimento. Assim, a física quântica, ela explica o movimento que acontece durante uma constelação. Porque as pessoas sentem, as pessoas se movimentam, porque eu, Mariana, tenho as minhas células, né? E eu carrego informações dentro das minhas células, da minha vida, das minhas vidas passadas. Eu carrego informação que nem eu sei, do meu pai, da minha mãe. Por isso que é constelação familiar também, né? Então, a partir do momento que eu começo a falar sobre isso, as pessoas recebem essa informação, recebem nas células dela. Falando bem, né? Elas recebem aquela informação lá, então elas sentem coisas, é físico. É né? físico, mas assim, eu gosto de usar a palavra em vez de receber, para não ter essa... É entrar em contato. Não é receber, porque você não acha que está recebendo espírito, não tem nada a ver com o espiritismo, gente. Entre em contato através da sua mente, porque a sua mente vai estar disponível para sentir e você vai sentir. Então, quando a gente começa a fazer esse método da constelação familiar, por que ela é breve e curadora? Porque a pessoa vai olhar a vida dela de fora, né? Visualizar o sistema, como a Cornélia disse. Vou visualizar esse sistema através de uma verdade que eu mesmo sei que é. Né? Eu sei que é assim. Eu sei que sim é minha, porque eu reconheço isso. E o Bert Hellinger, ele fala do movimento do espírito, o movimento da alma, ele não tem mentira, ele é puro. Ele não tem a nossa mente toda hora ali ocultando as coisas, porque a gente faz isso, a gente oculta a nossa verdade. Porque a gente não quer olhar, a gente não quer sofrer. A constelação, ela mostra a verdade e a gente reconhece aquela verdade. Entende? Então eu vou observar aquilo e vou realmente compreender que se eu fizer um movimento, né, a pessoa que está constelando diferente na direção de um pai, de uma mãe, qualquer outra coisa que eu esteja, né, o objetivo daquele tema, eu vou ter um resultado completamente diferente, porque a gente testa esse resultado na constelação. A constelação mostra qual é o melhor caminho. E isso é lindo. Eu acho que essa é a parte divina desse processo, assim, que é como se a gente tivesse uma permissão de identificar o nosso o lado mais puro, mais que vai trazer realmente uma ordem para aquele sistema, sabe? O direcionamento mais bonito. Então a gente consegue entrar em contato. Eu, inclusive, nas minhas constelações, eu como consteladora gosto de fazer constelação sem dizer para os representantes quem eles estão representando. A gente chega ao ponto, ao nível de transmitir para aquele representante uma energia que ele vai, através do nosso pensamento, ele vai representar a mãe da pessoa. Por exemplo, eu penso que a Elisa agora está representando a minha mãe. Sim. Só penso. Só pensa. E passo para ela ali, Sim, né? A informação. A informação. E o representante sente isso, porque a gente tem essa capacidade de entrar em contato com as energias, só que a gente não faz isso, porque a gente não foi educado a aprender isso, né? Sim.
E a pessoa que está aqui do meu lado, ela reconhece, não, realmente é assim que funciona. Você quer saber um exemplo, assim, bem, né? Gente, eu não sou especialista, estou aqui como entrevistadora e como vocês aí que têm as dúvidas e tudo. Estudei um pouquinho, já participei de algumas constelações, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala assim, ih, meu santo não bateu com o da fulano, o do fulano. Ou todo mundo tem isso. Se você falar assim, eu nunca senti isso, é mentira. Mentira. Porque em algum momento da tua vida você entrou em contato com alguém e não se sentiu bem. Sim. Ou sentiu uma afinidade de outro mundo. Você fala, nossa, a gente foi irmãs em outra vida, não é possível. Ou você entra num lugar, como a Elisa falou, e não se sente bem. Ou você entra num lugar e se sente acolhida demais até. Você fala, nossa, encontrei o meu lugar. O que é isso? É exatamente isso que acontece dentro de uma constelação. Eu vejo muito isso. E a questão do estar aberto, que eu falei, eu só não falei no termo certo, né? Mas assim, é uma questão assim, de você assim, tirar as máscaras mesmo, assim, sabe? E não pensar, não racionalizar. Eu estou aqui agora só para sentir. Só para sentir. E o próprio facilitador de constelação, ele sabe que as pessoas têm dúvidas, têm dificuldade, a gente é treinado para isso, né? Estuda para isso, para poder deixar esse ambiente adequado, acolhedor, para que todos possam vir, contribuir e também, claro, levar de lá algo muito importante para a vida. Esse método da constelação cura realmente questões emocionais que você pensa, isso nunca vai mudar em mim. Eu sempre vou sentir aflição com aquela pessoa, ou eu sempre vou carregar uma aflição. E às vezes a gente não sabe por que carrega uma aflição. E aí tem as leis, né, sistêmicas que o Bert Hellinger observou. É muito importante a gente enfatizar que ele não criou, ele observou. Então são regras, leis, ele chama de leis sistêmicas, porque são leis universais, não são nossas. Então ele começou a observar que existe a lei do pertencimento, que a lei do pertencimento ela é muito séria. Ou seja, todos aqueles que pertenceram num ambiente, numa família, num clã, num sistema, ele tem o direito de pertencer. Então, a gente fala dos abortos, né, que é muito comum, os abortos serem excluídos. As pessoas não falam sobre os abortos. As crianças abortadas não são incluídas na família. E as crianças que vêm depois, elas sentem esse excluído e elas se comportam de uma maneira complicada. Então, tem crianças, por exemplo, que choram muito, que são muito irritadiças, que são crianças que são complicadas até na hora de aprendizagem. E, às vezes, acontece, maioria das vezes, existe um aborto. Porque a criança, ela tem um posicionamento assim, eu sou a filha mais velha. Minha mãe diz que eu sou a mais velha, mas ela não é. Porque existiu um aborto antes. E aí existe crise de identidade, entende? Então, a constelação ela traz essa sabedoria de mostrar para a mãe e para o pai, existe mais um filho que precisa ser visto, precisa ser reconhecido para que o sistema fique em paz, que seja leve, que entre em ordem. Sim. Então, tem a lei do pertencimento, a lei da hierarquia. Que é quem vem primeiro tem prioridade, tem o lugar certo, né? Cada um tem o seu lugar certo. Sim. Então, o filho mais velho, se for o abortado, ele sempre vai ser o filho mais velho abortado. Ou o natimorto, né? Não importa, não existe julgamento na constelação, mas existe uma ordem que precisa ser vista, que traz a paz dentro, a paz interna para o sistema, para a família, para todo mundo. Deve ter um monte de gente agora perguntando, mas o que elas falam tanto de sistêmico? O que é sistêmico? É o agrupamento. Sistêmico uma inteligência que existe dentro de um inconsciente, o Jung falava do inconsciente coletivo, que se manifesta naturalmente sem a gente precisar tomar conta ou saber. Então é do inconsciente coletivo mesmo, é o sistema. O sistema que comanda, né? A Cornélia falava muito sobre o pensamento sistêmico, né? Que o pensamento sistêmico às vezes muda a vida só de você mudar o pensamento, você sair do piloto automático. Sim. Você sai do piloto automático, você muda o sistema do teu pensamento, o pensamento sistêmico. Para você sentir, você passa a sentir. Sim. Né? Mas isso é muito legal. Respirar. Você pode começar a exercitar, por exemplo, quando você estiver conversando com alguém. Antes de eu começar a pensar já no que eu vou falar daqui a pouco, depois que ela terminar de falar, eu vou apenas sentir e ouvir.
Porque aí é o comentário que você fizer depois, é aquilo que vem mais da alma, que vem mais... Realmente não é aquilo que você ficou mentalmente ali pensando, que eu já vou falar. É a conexão. É estar conectado, né? E tem a coisa do pensamento sistêmico, que ele é o contrário do pensamento cartesiano, que é o certo e errado, isso pode, isso não pode. Não, o sistêmico, ele amplia um pouco isso, né? O pensamento sistêmico. Você diz, não, vamos parar para sentir, não tem julgamento. Pensar. Não tem julgamento. Isso aí. E a gente tem que finalizar, né? Tá na hora. Já tá na hora. Você que tiver qualquer dúvida, quiser falar com a Elisa, quais são os temas, as questões da vida que podem ser consteladas, assim, quem tiver aí numa situação, quiser ter mais informações, quiser fazer, quiser experimentar. Eu acho que a pessoa pode pensar num tema que ela não consiga resolver sozinha. Eu acho que esse é um bom tema para constelação familiar. Eu não consigo resolver tal tema. Então busque esse recurso. Eu não consigo nem resolver com ninguém. E não né? consigo resolver. Converso com meus amigos. Não, já fiz terapia, já fiz sei lá o quê, já peguei conselho, já fui na igreja. Se você tem algum tema nesse sentido, com você ou com alguém que você acha que, por exemplo, trabalhar filho, a mãe pode constelar o filho, né? O que a gente não pode fazer, a minha mãe tem um problema que ela constelar a minha mãe. Isso não. São temas seus temas. O que você tem de dificuldade, que você lá no teu íntimo sabe, né? Eu tenho dificuldade realmente em guardar dinheiro, eu não consigo de jeito nenhum, eu ganho dinheiro e gasto tudo. Isso é um tema sério, a gente pode trabalhar, porque tem coisas que você carrega de gerações que não prosperam. É muito possível que, se você não tomar cuidado, não prospere também. É porque a constelação, ela gera uma consciência, você fica consciente daquilo mesmo. É poderoso como você sai de uma constelação, clareia, né? Clareia. Dá aquela clareada, você fala assim, nossa, eu estou passando por isso por causa disso. E a própria consciência, ela já cura. Ela ajuda a curar. É por conta da consciência. Porque daí você sai do teu piloto automático, você passa a se comportar de outra forma, porque você sabe. Quando você se vê fazendo aquela coisa, você fala, isso aqui, já estou entrando no meu piloto automático, já estou fazendo aquilo que não é para fazer. Né? E por daí isso, você tem mais consequências. liberdade, né? Tem mais liberdade. Não está fazendo de forma inconsciente. E se você fizer de novo aquilo que você fazia antes, é consciência. E aí você tem mais poder, né, sobre as suas decisões. Vou fazer porque eu quero fazer mesmo, sabendo que aquilo não é adequado. E uma informação importante, que eu lembro que a Cornélia falava muito para mim, é que a constelação, ela não vai te dar a resposta, assim. Não. Ela não vai te dar Mas resposta, ela vai te dar possibilidades, consciência e possibilidades. Tanto que você sai de uma constelação, você tem que falar, tá, e o que eu vou fazer com isso? Né? Qual que é o primeiro passo? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Você já vai saber. Você vai ter várias possibilidades. Agora, a resposta, assim, isso, nananana. Às vezes tem. Às vezes tem, mas já não é uma garantia. O que importa é que você vá para este método sabendo que você vai entrar em contato com algo importante e que vai ter um facilitador que vai te orientar depois. Isso, eu faço o que você isso. fazer. Bom... se você fizer tal coisa, se você de repente trabalhar tal comportamento, você pode ter um resultado que você espera. Isso, né? exatamente. E aí, por isso que eu uno a terapia com o coaching, porque daí eu consigo contribuir para que o cliente ele tenha, né, não saia de lá tão perdido assim. Exatamente. Né? Tem o que vai ser feito. Segundo né? passo. E daí, qual que é o segundo passo? Agora que você tem toda essa visão, que você conseguiu enxergar tudo isso, o que a gente vai fazer? Isso. Né? É bem importante, porque existem vários grupos de constelação, sim. né, Elisa? Existem. Você pode buscar grupos de constelação em Curitiba, tem muitos, eu também tenho um. Inclusive vai ter constelação sábado agora, quem quiser me procure na página do Facebook. E tem também orientações pela internet, muitos vídeos. Tem vídeos do Bert Hellinger no YouTube, traduzido em português. Então dá para você ter também uma base bem forte lá, entender como funciona. Né? E tá aí, é um método novo, faz 40 anos, pouquíssimo tempo que existe, né? 40 e poucos anos. Então poucas pessoas conhecem por conta disso. Sim. Mas a tendência é que realmente a constelação vire realmente um recurso universal aí para muitas pessoas terem esse conforto, né, de saber que
problemas podem ser resolvidos. E assim como qualquer outra terapia, como qualquer outro método, como existem vários grupos de constelação, né, muita gente fazendo, é a mesma coisa. Você vai se identificar com um, talvez você Se identifique com o facilitador, se identifique com outro. Exatamente. E o facilitador também tem essa questão quântica com você, né? Tem toda uma conexão aí que a gente não explica muito, mas... Então, se você tiver, por exemplo, uma primeira experiência que não foi tão legal, né, e quiser fazer outras, pode fazer, porque realmente muda, né, Elisa? Muda bastante. Cada um tem um jeitinho de... É igual terapia, é a mesma coisa, né? É igual qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai fazer. Até, Às vezes você até arroz. Começa a dança. Por exemplo, eu tô num grupo de dança lá. Às vezes não é nem a própria dança, mas o pessoal que tá, a minha turminha, o professor, a gente já se conectou tanto ali que às vezes não é mais nem tanto a dança, mas o grupo, né? É um grupo. Então isso acontece também nas constelações. Bom, para a gente finalizar agora mesmo, então, se você ficou com alguma dúvida, quer experimentar, quer falar com a Elisa, uma indicação, ver se você pode constelar alguma questão da sua vida, né? Pode entrar em contato com a Elisa, é Elisa com um Z, Peruso com 2 Zs. Elisa Peruso. No Facebook pode mandar uma mensagem, um inbox, né? Pode mandar. Tem a fanpage no Facebook também. Tem o site também, que é elisaperuso.com.br. elisaperuso.com.br. E é isso, pessoal. Espero que tenha aí sanado as dúvidas, que tenha clareado um pouquinho mais sobre essa questão e que ajude muita gente, que esse é o nosso maior objetivo, né, Elisa, aqui com o quadro. Disponibilizar recursos. Disponibilizar recursos para ajudar, para que as pessoas consigam resolver as suas questões da vida. Quarta-feira que vem tem mais.